Dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Tô meio torto isso daqui. Agora tá melhor. Grande dia hoje, né? Hoje a gente vai falar de um tema delicado e que é tabu, né? Sempre bom falar de tabu, sempre bom falar de coisa complicada. Bruna Leitão já tá voando. Bom dia, Bruna, my dear. Ah, tem que assistir o Joel J. O Joel J é sensacional. Se estiver lá, manda um abraço pro Joel pra mim. Camila Lion, bom dia, Camilinha. Ai, ai. Falta Matheus, myself e Laricinha. Sem piadinha. Mas vamos lá. Vamos chamar o professor Bruno Zilber. A gente tem que falar disso, tá? Eu sei que é um assunto esquisito para sexta-feira, né? Sexta-feira vocês estão on fire. Vocês querem saber de tico-tico no fubá. E hoje a gente vai falar... Cara... Deixa eu chamar o Bruno que aí a coisa vai ficar mais... Bom dia. Bom dia, professor Bruno Zilber. E aí, cara, acho que é a live mais cedo que eu já fiz, certeza. Pô, Bruno, desculpa. Não, imagina, eu que tenho que agradecer a oportunidade sempre. E hoje vai ter, Você me vai fez... ter canoagem ou não? Como é que é? Hoje vai ter a canoa lá ou não? Hoje vai ter, justamente porque você me acordou cedo. Senão ia ser só bicicleta mesmo. Mas é bom, você já me fez... Cara, meu intestino é tão regulado que eu acordo é banheiro, né? Então hoje você ainda me fez ir no banheiro antes. Olha, isso é sorte. Eu vou te falar que o meu despertador é o meu intestino. Eu preciso acordar para fazer meu servicinho. Mas isso é bom, cara. Isso é bom. Você imagina aí o pessoal que não faz, né? Então, Isso é verdade. que batalha para fazer, que usa substâncias para soltar o intestino. Quer dizer, a nossa realidade é maravilhosa, né? Como funciona assim no intestino. Bom, eu e meu intestino, a gente se conversou por muito tempo, já chegamos num acordo que ele tem que funcionar. Senão eu fico intragável. Não, é uma ótima... Literalmente a gente fica enfesado, né, Bruno? Fica enfesado. E você sabe que você não fica enfesado, que isso também faz parte do nosso tema, né? A gente pensa que as pessoas ficam com aquela cara carrancuda, aquela cara que tá querendo cagar, né? Tá enfesado, né? Você dá bom dia, o cara, bom dia por quê, né? Mas você sabe que isso não é só porque a pessoa não evacuou, não está se sentindo plena, né? Acontece que quando você não evacua, você fica com o cocôzinho preso lá dentro, você ganha uma população microbiológica nova, né? Porque toda a sua microbiota, ela vive grudada no teu muco. E você tem uma microbiota transitória, que é essa que está no cocô, esses, vamos dizer assim, esses bichinhos que estão no seu cocô, eles têm que ser eliminados todo dia. Se você não evacua, ele fica preso dentro de você, você fica com uma microbiota secundária, né? E se não evacuar o terceiro dia, uma microbiota terciária, e essa microbiota ela vai gerando substâncias que são neurotóxicas, que gera neuroinflamação. É por isso que a pessoa com o intestino preso fica pé da vida, porque ela está neuroinflamada, neurointoxicada, tudo isso porque ela não eliminou essa microbiota diária que deveria ter subido no trem do cocô e descido na estação da privada. Né? Bom, eu te chamei hoje pra gente falar, era uma live que eu queria ter feito na viagem, porque, cara, mudou completamente. Mudou, eu parecia um periquito. Eu comi um negócio e fazia um cocôzinho ali. Eu acho que eu semei microbiota em todos os banheiros da Disney, cara. Impressionante. Não dá. Sério, eu deixei meu DNA espalhado ali. Orlando deve ter DNA mesmo pra tudo que é lado, porque, cara, era impossível. E assim, eu ia no banheiro,
E eu acho que o americano ele também é meio cagão, porque todo lugar tem banheiro. E muito banheiro. Né? O americano ele sofre normalmente com esteatorreia, né? É uma população extremamente obesa. A obesidade ela pode tanto soltar quanto prender. Mas esse sobrepeso do obeso faz com que excesso de comida gordurosa, tudo isso faz com que ele procure um banheiro muito mais que a população brasileira, né? Que, por sinal, se demorar muito tempo evacuando durante o trabalho, é até descontado do salário, né? Então, aqui o cara tem que cagar andando, né? Cagar trabalhando. Então, lá... Não, e não é só isso. Tem cara que Lá, faz às vezes, isso você... tem que fazer, né? né? Tem, cara. Tem gente que tem uma habilidade, tem uma flandagem ali também. E ali não. E não raramente ali você vê aqueles banheiros maiores, né? Até com privadas especiais, porque realmente a população americana assim, não tem. Eu falo que eles não têm circulação sanguínea, eles têm manteiga de garrafa, né? Porque É verdade. é a população mais obesa do mundo. Se você vê a quantidade de ômega 3 que eles têm em relação com ômega 6, eles têm um de ômega 3 para 30, de 20 a 30 de ômega 6, cara, na alimentação. Caramba. Então isso é um dos índices de obesidade que a gente utiliza para avaliar. Mas você sabe que no seu caso, o seu caso é um pouco mais raro do que prender o intestino. Normalmente as Soltar é mais pessoas raro? que viajam, soltar é mais raro. Soltar é mais raro, prender é mais, porque assim, existem vários motivos, né, que podem levar a gente ter esse probleminha do que você definiu como traveling pool. Traveling pool. Cocô viajante. Traveling pool, cocô do viajante, né? Bom, existe até a diarreia, né, chamada de diarreia dos viajantes, mas isso normalmente é uma infecção por Escherichia coli, que se resolve muito facilmente com Saccharomyces boulardii também, que eu não vou falar nome comercial aqui. Mas a diarreia dos viajantes a gente normalmente resolve com esse tipo de probiótico, que é um probiótico fúngico, né? Que é o Saccharomyces boulardii. Mas no seu caso, na verdade, está muito mais... Você sabe que as pessoas que têm um hábito de vida mais saudável, praticam exercício e têm uma alimentação considerada uma alimentação mais saudável, sofre com a viagem do que aquele cara que não cuida do corpo e não cuida da alimentação. Né? Então, você que tem uma vida mais regrada, faz exercício, primeiro, o que vai acontecer? Esse é um dos fatores, né? Você vai viajar e você vai mudar completamente seu hábito alimentar. É a primeira que é a coisa que acontece. Aqui você tem um hábito alimentar regrado, existe uma sequência na hora da alimentação, uma dieta extremamente diversificada. Aí você vai viajar, você vai depender do cardápio dos restaurantes, que não é aquilo que você come todo dia. Né? A sua hidratação pode ficar prejudicada, o seu exercício regular você acaba não fazendo nos mesmos horários. Então, tudo isso pode implicar ou no intestino preso ou no intestino solto. Você imagina, você está mandando um meio de cultura para dentro, que é o seu hábito alimentar, a sua alimentação, você está mandando ele por um ano inteiro, obviamente, se você não tira férias e não viaja, às vezes mais do que isso, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí você viaja, você desanda isso. Né? Então, você começa a alimentar uma microbiota que não era a mesma microbiota que você carregou o ano inteiro. Aí a primeira coisa que você vai ter lá é um conflito. Né? Os micro-organismos crescendo com esse novo hábito alimentar momentâneo e passageiro que você está tendo durante as viagens, e os micro-organismos que já estão habituados, que já são residentes, que já estão no seu corpo, eles começam a conflitar. Isso sim, normalmente leva a um processo mais diarreico, né? Você tem uma contribuição de várias substâncias aí que pode aumentar o peristaltismo. Uma coisa que o intestino ele é muito inteligente, né? Até mesmo porque ele tem mais terminações nervosas do que o cérebro, né? E se o seu intestino percebe que alguma coisa no seu intestino não está correndo bem, e isso tem uma origem microbiológica, é alguma coisa que está colonizando de forma errada, a primeira coisa que o seu intestino faz é aumentar o peristaltismo para tentar eliminar essa confusão que está acontecendo dentro de você. Né? A gente vê isso no caso de pessoas que viajam, a gente vê isso no caso, por exemplo, agora no começo do ano, é muito comum a criançada pegar rotavírus na praia.
Né? Vem Sim, sim. aqui no Guarujá, que se você não pegar, você é um sortudo. Aqui tem rifa de rotavírus, né? Então, é muito comum a criançada ser exposta. Né? Eu moro em Santos, mas Guarujá é foco mesmo de rotavírus e norwalk vírus, né? Que a gente chama de norovírus. Uhum. E quando o intestino percebe que tem um vírus atacando o seu intestino, obviamente ele também tende a acelerar o peristaltismo para pôr esse vírus para fora e causa o quadro diarreico. Então, assim, quando a gente fala de viajar e o intestino funcionar corretamente, isso acontece mais para quem não se cuida. Porque se a sua dieta está uma porcaria aqui, você não tem um padrão alimentar aqui. Quando você vai para fora, seu padrão alimentar não muda, você continua com a mesma porcaria de sempre. É um lixo aqui, é um lixo lá. Né? Mas para quem é regrado, obviamente você é atleta. Então, primeiro que você chega próximo do atleta de elite. Atleta de elite não tem uma microbiota boa. Tá? Superoxidação, processo inflamado. Mas vocês são extremamente regrados. Ó, vocês 7 horas da manhã fazendo cardio. Todo dia. Né? Então, quando você tem uma vida regrada dentro da alimentação, dentro de hábito alimentar, você viaja, esse é um dos primeiros fatos. A alteração do hábito alimentar é um dos primeiros fatos, principalmente para adiantar, para acelerar o peristaltismo. Não é o caso de prender. Tá? Mas existem outros fatores também extremamente contundentes, que envolvem diretamente o eixo intestino-cérebro. Mais cérebro-intestino do que intestino-cérebro. Ambos se comunicam, é uma via de mão dupla. Nosso intestino se comunica com o cérebro e 80% dessa comunicação é dada pelo intestino, sentido cérebro, só 20% do cérebro, sentido intestino. Aí você vai fazer uma viagem, você fica ansioso, né? Então você tem os preparativos para a viagem, chega o dia da viagem, vai viajar, chega lá, tem que passar. Você tem um plano da viagem na sua mente. A viagem é um futuro que chegou no presente. Isso gera uma ansiedade. Tá? E a ansiedade, essa ansiedade temporária, essa ansiedade momentânea que você passa durante a viagem, primeiro você tem ansiedade para ir. Depois você tem ansiedade para fazer as coisas lá. E depois você tem ansiedade para voltar. Né? E retomar a vida. Viajar, a gente fala que viajar é muito bom, mas voltar também é muito bom. É né? muito bom. E todo esse processo de ansiedade, você pode... Lógico, o que eu vou falar aqui é muito leviano, mas você pode estar desenvolvendo, nesse período de viagem, você pode estar desenvolvendo características comuns da síndrome do intestino irritável. Que interessante. Entende? Síndrome do intestino irritável, a gente tem 3 manifestações já descritas, né? Uma é nova, que seria autoimune, mas a síndrome do intestino irritável ela acontece principalmente por estresse, ansiedade ou depressão. Né? E a ansiedade é você tentar acelerar as coisas do futuro e viver isso hoje. Você acaba não vivendo o presente. A ansiedade é o grande problema do brasileiro, que antes a gente diagnosticava em crianças em adolescentes, e hoje a gente começa, infelizmente, a identificar a ansiedade com crianças de 6 ou 7 anos. Isso é um grande problema. Então, viver o futuro hoje, não viver o presente, sofrer pelo futuro que ainda não aconteceu. E a síndrome do intestino irritável, ela pode tanto prender o intestino, que a gente chama de IBS-C, como soltar o intestino, que a gente chama de IBS-D, que é diarreica. E muita gente tem as duas manifestações, tanto prender quanto soltar, que aí a gente chama de IBS-M. Não sei por que chama M. C é de constipation, né, que é obstipação em inglês, e D é de diarreia. Agora o M eu não sei, e ainda existiria a quarta opção, que seria a autoimune. Então você sai de casa, deixa as coisas para trás, sua preocupação fica, sua viagem vai acontecer. Então, tudo isso gera um desconforto comportamental, né? E aí você pode travar o intestino, que é muito comum. Tem muita gente que também já não faz cocô fora de casa, né? Tem gente que tem isso que eu ia te perguntar, principalmente menina, né? Tímido, Aquela né? dificuldade, eu não consigo fazer cocô fora de casa, não sei o quê. Cara, isso é por vários motivos, né? Tem muito tabu em cagar, né? As pessoas não querem cagar na casa do crush, não querem cagar em velório, né? Não querem cagar, acham que faz muito barulho. Porra, cara, cagar faz, né, cara? Você tem um cocô ali, tem um monte de gás, faz barulho. Não pode fazer muito barulho, né? Mas cagar faz barulho, né? Tem gente que quando vai cagar já dá descarga, cara, para
barulho da descarga sobrepor, é uma técnica, né? Isso. Você faz mais em banheiro público, né? Ou em banheiro público, em banheiro do hospital, que você frequenta muito, né? Você vai soltar aquele trovão, você já manda, mas às vezes a descarga até falha. Não, Muzi, não confie na descarga, cara. Dá uma descarga antes para ver quantos decibéis ela faz, porque às vezes ela é tão baixinha que você vai passar vergonha. Cara, Era melhor não pensar na descarga. eu usei essa técnica uma vez que eu estava na casa da Roberta. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. Aí eu já fiquei pronto, assim, a postos, já pá, liguei a descarga. Brrr, e aí ficou parecendo que eu fui fazer um número 1, tá ligado? Não, rapidinho. E eu dei sorte o problema que foi é que... aquela perfeita, sabe aquela que não suja? Aí é uma só. Tá mestrado esse rabo, porque nem sujou, cara. Perfeito, cara. Ele já entendeu, tá na casa da namorada, não pode, tá mexendo. Não pode. Né? Então, tem muito disso também, cara. Cara, eu já evacuei até em avião. Já evacuei até... eu não estava bem, porque assim, para evacuar em avião é difícil. Não, eu não sou pequeno, mas você é maior. Agora... Essa viagem eu mandei um avião. Pô, teve uma parte, uma perna comprida de viagem. Rapazes, cara. Entrei ali, porque pelo que eu vi, você não cabia no banheirinho, cara. Não tem como, cara. Você passar por aquela porta, você ainda pode... um caminhão estacionando, tá ligado? Eu peguei, abri a porta do banheiro assim, virei. E assim, a comissária que tava na minha frente, ela já olhou pra minha cara, fez aquela cara, vai cagar. Porque, cara, quem que entra de costa num banheiro? Eu fiquei imaginando... Não, ainda mais apitando, né? Eu fiquei imaginando na minha cabeça aqueles caminhão quando manobra, começa aquela buzina. Pi, pi, pi. Eu ia falar, você já entrou apitando, né? De ré. Falei, nossa senhora. Ó, foi crítica. Eu coloquei algumas viagens grandes como essa é mais comum, né? Em viagens grandes como essas, longas como essa, é mais comum. O banheiro do avião também é adaptado. E só, pelo amor de Deus, cara, não vai dar uma descarga sentada, porque a privada ali é a vácuo, cara. Imagina. É verdade. Você vai evacuar, dá uma... puxa, vai sair seu pâncreas ali dentro, né? Puxar seus órgãos, né? Mas eu era um voo Rio-São Paulo que eu realmente não estava passando bem, cara. Era um voo Rio-São Paulo, eu estava passando mal. Não, eu estava indo para Natal, para palestrar, 3 horas de viagem. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso no avião, cara, porque eu não estava bem. Então, quer dizer, o odor estava de repensar o relacionamento, né? E aí, foi tão rápido que assim, entrou um velhinho, cara, eu tenho até que pedir desculpa para Deus, né? Entrou um velhinho no banheiro e eu apertado, eu entrei logo na sequência. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu saí, é óbvio que o avião ficou intransitável, mas ele estava a 10 mil metros de altura. Aí a moça falou, nossa, eu falei, esse velhinho que saiu não deve estar passando bem. Quase que eu morri aqui dentro, né? Pus a culpa no velhinho, graças a Deus, caiu, né? Mas tem esse problema, muita gente pensa, caramba, eu vou viajar, onde que eu vou ter que evacuar? Vou ter que evacuar no parque, vou ter que evacuar no hotel. E aí isso também gera ansiedade e a pessoa trava. Mas tem aquela... E dá aquela travada, né? Dá aquela travada. Então... não é o que acontece normalmente quando a pessoa não vai viajar, né? Aquela pessoa que tem o ânus tímido, que a gente fala, né? Para não falar palavrão logo às 7 horas da manhã. Mas é aquela pessoa que realmente... adora. Se falar um cu tímido de manhã, a molecada... cu tímido, né? Até mesmo porque um monte de gente que está assistindo aqui também deve ter, né? E é muito comum, é muito comum. Então, aquela ansiedade das pessoas julgarem você quando você estiver evacuando, seja pelo odor, seja pelo barulho. E, na verdade, cara, todo mundo caga. Normalmente, as pessoas não cagam cheiroso. Faz parte da nossa fisiologia neural. Vamos cagar, cara. Vamos cagar. Você fica feliz, vai vir pra pele, né? Eu saí de um... Faz bem pra pele. Faz bem pra pele é vascular, não passar no outro. Eu saí do brinquedo do Star Wars e aí a gente sentou e comeu alguma coisa e aí eu fui no banheiro, né? Cara... Você sabe que é uma coisa tão importante esse negócio de você sentar, relaxar e dar aquela obrada, que a gente descobre até a nacionalidade das pessoas, né? Tinha filhinho, aí eu fui lá, entrei numa cabine, tô lá fazendo minha obra, de repente, cara, eu escuto um... Tigum. Cara, eu não aguentei. Eu
mas assim, foi mais forte que eu. Falei, oxi. Aí o cara que tá do lado falou assim, rapaz, hoje tá foda. Bom, houve um contato, né? Qual é a chance de você estar num parque fora do Brasil e você descobre um conterrâneo ali, obrando. Cagando do seu lado, né, cara? Cagando. Não, e o Oshi entregou tudo, né? Porque o Oshi é exclusivamente nosso. É nosso. Né? Eu mandei o Oshi, aí o cara reconheceu o Oshi e respondeu. Sim. Mas o mais engraçado é que a hora que a gente sai do banheiro, o cara saiu junto comigo assim, ele, Paulo Musi, vamos tirar uma foto? Eu falei assim, tá bom, agora você vai contar para 300 milhões de negros que você vai cagando do meu lado, né? Muito bom isso, gente. Puta, né? Excelente. E no banheiro, né, cara? Você pode lavar a mão antes, né? Não, É isso que dá, cara. Eu fiquei pensando ainda qual que ia ser o título da foto, né? Hoje foi muito legal, caguei do lado do Paulo Musi, sabe? Tipo... Eu troquei um pouco da microbiota com o Paulo Musi, que estava do meu lado. Vou ficar... Ganhei 6 quilos de músculo. Ganhei 6 quilos. Ai, caramba. Mas é isso, cara. Assim, é multifatorial, né? Então, a gente tem que somar essa mudança do hábito alimentar, que é um problema, você deve ter sentido isso, né? A gente acaba comendo muito fast food. Eu acho que você, pelo que eu vi, você foi dos Estados Unidos para a Europa, é isso? Isso. A gente ficou nos uma viagem longa, né? Cara, é um rolê. E assim, para descansar, porque esse negócio de parque, Bruno, eu não tenho mais idade para isso, não. Vou te confessar, viu, meu? Eu usei reloginho lá, pô, primeiro dia, a gente andou 22 quilômetros. Eu vi, cara, vocês fizeram meia maratona, que loucura, cara. Eu fiquei com dor na bunda, dor no joelho, dor na lombar. Eu falei, cara, porque eu não tô adaptado para isso, né? Eu sou um Scania, eu carrego um peso durante um tempo, mas não fico lá. Puta que pariu. Pois é, cara. Aí, e o negócio era assim, né? A gente resolveu fazer os parques e eu já falei meio para o Roberto, falou, vamos fazer um negócio, a gente faz uns 2, 3 dias de parque, dá um dia de descanso, e aí a gente pega, né, para poder descansar. Pô, que isso? Se eu soubesse que ia ser assim, eu ia falar para ela, não, faz um dia de parque, um dia de descanso, porque, cara, no outro dia você vai ter. Mas e aí você já foi para a Europa para descansar, né? Aí foi aquela viagem. E conseguiu descansar? Cara, consegue, viu, meu? Consegue. A gente ficou num hotel legal, né? E é uma cidade que já é a 4ª vez que a gente vai para Paris, então a gente conhece a cidade, sabe onde ficam as coisas, tem os lugarzinhos que a gente gosta, a gente tem uns restaurantezinhos, lugar de tomar café preferido. Então, a gente se locomove o que precisa. E o que é interessante é que em Paris funciona muito bem a parte de transporte público, né? Cara, metrô é a cada 300 metros. Então, se você tá a malha de metrô de Paris frente, você olha outra estação, você vê outra estação. Então, assim, verdade, pegar carro, por exemplo, em Paris é uma bobagem. Você não vai usar, cara. Não vai usar. Então, a gente ficou muito... eu acho que a maior malha de metrô do mundo é de Paris. Cara, você tem mais de 100 linhas, né? Assim, você que já foi uma vez, 2 vezes, você consegue ir para descansar. Mas a grande maioria das pessoas que viajam pela primeira vez para esses lugares, quando você viaja a primeira vez para um lugar, se não for um resort, é claro, se você não está indo para Maldivas, não está indo para o Caribe, você vai para conhecer os museus, conhecer a cidade. Então, eu falo para as pessoas, ninguém viaja para descansar, né? Descansa quando volta de viagem, porque como você foi para Disney, você tem que chegar cedo, você tem que andar de um preguiça para o outro. Tem um metrô, né? Porque ali você tem o monorail, né? Tem que ficar de pé em fila. É extremamente desgastante, né? Você sai cedo, volta tarde e se diverte. Agora, assim, quando você vai para a Europa, é muito mais museu, é muito mais cultural. Eu acho que os Estados Unidos é legal para você ser servido bem, montanha-russa e show, que o americano sabe fazer. Agora, cultura mesmo é na Europa, né? E eu te falo, assim, raramente a pessoa consegue manter um hábito alimentar parecido com aquele que ela tinha no Brasil. Então, essa alteração do hábito alimentar associado
a ansiedade da viagem, aí causa um caos no seu intestino. Às vezes vai travar, às vezes vai aumentar o peristaltismo. Então, uma das dicas que a gente dá é cuidar dessa ansiedade aí antes da viagem e durante da viagem, né? E essa Fala, entrega para o universo. A relação da ansiedade, você tem muita razão, e eu te falo na prática. Porque, por exemplo, estava com as meninas lá, e menina é sempre mais complicado, né? Você tem que deixar ela ficar sossegada, à vontade, né? É aquele esquema, né? Proteção. E na Disney, todas elas ficaram mais travadinhas. Bateu em Paris, todo mundo relaxou. E aí voltou ao normal. E curiosamente, assim, a gente também pegou em Paris, Bruno, para também fazer o ajuste do como é que chama? Do time shift, do fuso horário. Do fuso horário. Então, como lá, 4 horas antes, né, então o que a gente fazia? A gente acordava entre 9 e 10 da manhã, que seria equivalente a acordar às 6 da manhã no Brasil, né? E ia dormir mais ou menos umas 2 da madrugada, né? Que é o equivalente às 10 da noite aqui. E aí, sabe, essa coisa da gente acordar relaxado, né? Nesse hotel que a gente ficou, eles deixavam o café no quarto, então a pessoa entrava e deixava o café pronto na... A gente ficou num quarto duplo que tinha uma sala no meio, né? Então eles deixavam o café nessa sala pra gente, então a gente acordava com calma, sentava, tomava café junto, ia fazer alguma coisa depois do almoço. Depois do almoço, tá? Então, a gente acabou tendo uma rotina bem mais calma. E uma coisa eu te falo, cara, a comida dos caras é muito diferente da comida americana. Isso já deu uma aliviada. Com certeza, com certeza. Ali é comida, né? Ali é comida. Passou algum animalzinho aí atrás. Não, eles gostam de se pegar de vez em quando, esses gatos malucos. Enfim, desculpa. Não, imagina. É comida de verdade, cara. De verdade. E assim, foi muito diferente como é que fala? Acho que tudo, assim, eu senti o meu estômago mais leve, eu me senti mais leve. Porque você sente quando você come, só que a tua alimentação ela tá fora, você come, você fica pesado, você fica cansado, não dá vontade de você fazer nada. Tanto que eu até evitava comer em parque. Eu comprei uns shakes de proteína lá de uma marca que a gente não tem aqui no Brasil, aqueles RTD, Ready to Drink, né? Sim. Coloquei na mala e eu ia tomando uma a cada 2 horas, né? Porque também o gasto calórico é uma paulada, né? O que é eu uma acho marca também, muito boa, por sinal. E vou te falar que também, mas também não é ideal, né? Porque você imagina, proteína concentrada, por mais que você tenha, né, um pouquinho de gordura, um pouquinho de carboidrato, se você faz isso exclusivo, né? E eu fazia isso exclusivo, das 9 da manhã até as 8 da noite. Cara, parece que, sabe, não é legal. É uma carga proteica elevada e aí você está ofertando para a sua microbiota muita proteína para elas fermentarem, né? E aí você também vai ter um outro problema. O resultado da fermentação de proteína são substâncias que podem gerar uma inflamação transitória, que é o seu caso, porque você se entupiu de proteína ali. Bactéria proteolítica nunca é bom, cara. Bactéria proteolítica que digere... Porque assim, proteína você vai digerir em aminoácidos, vai absorver de tripeptídeos, né? E alguns pequenos polipeptídeos. O que sobra a gente chama de proteína residual. E essa proteína residual vai servir de matéria-prima para as bactérias fermentarem. O resultado disso é a degradação de proteína, aumento de amônia, que pode estar relacionado até uma pequena encefalopatia hepática. Tudo transitório, tudo reversível, né? Você pode gerar a produção de muito indol, né? Que é a degradação de triptofano, que também vai te trazer prejuízo hepático no processo digestivo. Então, a alteração do hábito alimentar, ela realmente, ainda mais nos Estados Unidos, é realmente impactante, porque ali é muito sanduíche, é muito tempero, a comida é gostosa, mas não é uma comida saudável. Quando você vai para o velho mundo, que é a Europa, ali a gente está falando de uma culinária de primeira, né? Pode até não ser o que você está acostumado a comer, mas é maravilhoso. Uma outra diferença que também tem, quando você estava na Disney, você é menor, né? E você sente que é aquilo que te satisfaz, porque não é aquela comida que te deixa ansioso, que você come, enche o bucho, aí depois você fala, nossa, eu comia mais alguma coisa. É uma coisa que você come um pouquinho, que você olha e fala assim, pô, isso daqui eu vou ficar com fome. Quando você termina de comer, você fala, porra, foi na medida certa. Saca? Você comeu até aqui, não até aqui, que a gente fala, né? Até aqui,
né? E, No meu caso, os Estados Unidos, você come demais, cara. Você come demais. Mas isso que você fez de só tomar proteína também pode ser prejudicial. Lembrando que isso não acontece imediatamente. Isso acontece de 2 a 3 dias depois que você alterou seu hábito alimentar. Sim. Que é o tempo realmente para a gente dar uma mudada na nossa microbiota intestinal. Mas tem uma outra coisa. Na Disney, você tinha uma programação a seguir. Você tinha uma rotina que você tinha que fazer. Quando você foi para Paris, você não tinha rotina nenhuma. Você estava simplesmente entregue ao tempo. Que é a melhor coisa do mundo. Cara. A melhor coisa do mundo é quando você não tem hora para acordar. Não tem hora para dormir. Não tem hora para comer. Obviamente, seu corpo vai pedir, você vai dar comida para ele. Quando você não tem compromisso, porque compromisso é futuro. Quando você não tem compromisso, raramente você tem ansiedade. Você vai ter a ansiedade que você deixou para trás. As coisas que você deixou para fazer, as coisas do trabalho, mas você não vai ter aquela ansiedade inerente, aquela obrigatoriedade de coisas para fazer durante uma viagem, né? Eu já fui para Paris, foi uma vez. Se eu for a segunda vez, com certeza eu não vou descansar. Eu vou passar muito tempo ainda. Tem muito museu muito interessante em Paris para visitar, mas eu descanso mais quando eu viajo a trabalho. Eu tiro 2 ou 3 dias, eu levo minha família junto, minha esposa. Eu sou casado com uma nutricionista, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser, né? Uma nutricionista que realmente me colocou no lugar que eu tô, de ser chamado de Dr. Cocô. Eu comecei a falar de intestino em 2002, né? Cara, quando eu visitava os médicos... Era feliz, né? Não, o Dr. Cocô eu ganhei realmente da Receita Federal, cara. Da Receita Federal? Porque em 2009 eu mandava fezes humanas para serem analisadas na Alemanha. E a Anvisa, ela me obrigava a emitir nota fiscal, cara. Então eu colocava nota fiscal de cocô, porque o cocô, eu ganhava dinheiro com o cocô, né? Aí o cocô, eu tinha que viajar até uma hora que a Receita Federal bateu lá e falou, cara, tá vendendo merda? Eu falei, tô. Porra, cara, então você é o Dr. Cocô. Eu falei, sou. Isso em 2009, né? E aí eu comecei a usar esse título, cara, porque eu vou te falar uma coisa. A gente não sabe nada de intestino. Eu estudo intestino todos os dias da minha vida, né? Eu tenho empresas que fazem produtos para intestino, probióticos, fazem diagnósticos de intestino, trabalho também com transplante fecal, sou coordenador do Gut Brain. Então, quer dizer, do Gut Brain Congress, né, que é o congresso exclusivo do eixo intestino-cérebro. Então, eu não me sinto confortável em usar um título de doutor em microbiologia quando eu falo de intestino. Eu não me sinto nem um pouco confortável em falar que eu sou especialista, cara, porque eu sei da grandeza que é a microbiota intestinal. Então, resolvi usar o título de Dr. Cocô. Ele é um título lúdico, né? Para mim foi muito fácil, Muzi, na verdade, porque falar de merda é muito engraçado. Não, é bonitinho, é fofo. Né? Eu tenho cocô espalhado na minha casa inteira. Tanto de pelúcia quanto dos cachorros, né? Mas... como você mesmo começou a live falando que cocô, cagar, merda, tudo isso é um tabu, né? Eu cresci a minha vida profissional em cima desse tabu. Então, para mim, fazer uma palestra sempre foi muito fácil, porque você acaba juntando assuntos lúdicos com ciência. Acaba que vira um stand-up comedy científico, mas sério, honesto. Eu prezo por uma ciência correta, né? Eu não sou a favor do achismo, não sou a favor do protocolo, não sou a favor de nada disso. Então, eu gosto de me manter humilde perante essa grandiosidade que é a microbiota intestinal. Eu uso o título de Dr. Cocô. Eu tenho meus títulos acadêmicos, mas eu não uso de forma alguma. Dr. Cocô é muito mais legal. Não foi a minha esposa. Minha esposa me deu vários outros apelidos que é bom a gente nem falar aqui. Né? Cara, agora, é uma coisa importante. Você deve ter escutado aquela piada, né? Diz que os órgãos eles estavam competindo para ver qual que é o mais importante. Aí o cérebro falou, não, porque eu penso. Aí o coração, porque eu bato. Aí o fígado, não, porque eu processo mais 193 hormônios. E foi assim. Aí o cu travou, não deixava sair coisa nenhuma. Aí o cérebro ficou nervoso, o coração ficou acelerado, o fígado ficou inchado. E ele falou assim, quem manda aqui agora? É verdade. Eu conheço.
E isso é verdade, cara. Se você não cagar, você vai intoxicar todos os outros tecidos. Isso é certeza, né? Você não vai para fora. E é aí que eu vejo o preconceito, porque as pessoas chamam o intestino de segundo cérebro, né? E na verdade não é o segundo cérebro. Eu falo para as pessoas chamarem o intestino de cérebro e o cérebro de intestino, porque com esse aqui a gente só faz merda. Então, né? Então assim, o intestino ele é muito mais importante. É o nosso maior órgão neuroendócrino. A gente tem mais célula endócrina no intestino do que todos os outros órgãos somados. Né? O intestino só não produz hormônio gonadal. Mas mesmo assim, para quem não sabe, são os hormônios feitos pelos seus ovários ou pelas suas testículos, tá? Os hormônios gonadais. E mesmo assim eles metabolizam. Né? Hoje a gente estuda muito o metabolismo de hormônio intestinal, obviamente para câncer de mama e endometriose. Mas também se faz esse trabalho para fisiculturismo. Né? Porque existe a recaptação hormonal, e a recaptação hormonal não é boa. Ela pode diminuir a vida útil do atleta de fisiculturismo. Eu admiro o fisiculturismo. Né? As pessoas falam assim, não, fisiculturismo não é esporte. Bom, fisiculturismo é um dos esportes mais regrados que existem. Né? Mas usa anabolizante, usa, como chama? Doping. Eu falo, meu querido, não existe esporte profissional sem doping. Inclusive, não é proibido usar doping, proibido é dar positivo. São coisas bem diferentes. Exatamente. Né? Exatamente. Você, como ortopedista, sabe muito bem disso. O jogador de futebol pode não usar o doping durante os jogos, mas na recuperação ele vai utilizar. Né? E agora o fisiculturismo para o intestino é cruel, né? Porque é uma massa alimentar muito grande. O fisiculturista, quando viaja, sofre. Quando ele vai fazer um Mister Olímpia, por exemplo, lá fora, tem que cuidar do intestino, né? Justamente porque o cara sofre por vários motivos. Vai mudar a dieta, tem um Mister Olímpia, gera uma ansiedade do cacete. Você vê os caras evacuando antes de subir no palco. A força da performance de palco, né, é muito forte. Os caras fazem muito, você sabe, né? É muita força, cara, para fazer as poses, né? E as pessoas acham que isso não... E eles envolvem a função intestinal no preparo também, né? Porque, por exemplo, muito atleta usa laxante no dia anterior, o que para perder não é água, bom. Né? Não é bom. O cara desidrata no muito Lasix, rápido, por exemplo, né? cara. Tem gente que toma Lasix para secar, cara. Aí é terrível. É o que eu falo para o pessoal. Tem 3 coisas que matam no doping. Né? A primeira delas é a insulina, a segunda delas é tiroidiano, porque com muita facilidade se faz arritmia, e a terceira é diurético. Né? Inclusive, infelizmente, nos últimos anos a gente tem visto um abuso no uso de diurético, e isso, a priori, é uma das coisas que a gente imagina que tem feito tantas fatalidades no esporte, né, Bruno? Mas, cara, o que eu te falo, assim, de praticar fisiculturismo há tanto tempo e, pô, eu treino desde os 11 anos de idade, né? Mas entrar nessa parte de técnica de dieta, de coisa assim, tem uns 15, 16, não, tem 17 anos. 17 anos. E o que é o grande problema é a mudança drástica das dietas. Ou você está em superávit calórico, ou você está em restrição calórica. Você nunca tem uma dieta normocalórica. É uma dieta que, por conta do controle de apetite, ela tende a ser uma dieta monótona. Você não tem variações. Então, quando a gente sai dessa dieta, né, você tem até entre aspas, um estranhamento com comida. Tanto que tem algumas coisas, tem alguns exercícios, entre aspas, que eu faço para não passar mal. Você imagina, a gente viajando e eu sem consumir derivados de leite há 6 meses, 8 meses. Cara, tudo nos Estados Unidos, tudo na França tem leite, cara. Tem leite. E glúten. Então, se eu entro nessa onda de, eu não consumo glúten, eu não tomo leite derivado, cara, eu não consigo fazer uma viagem. Eu vou parar no hospital, literalmente. Né? Porque, com certeza. Cara, tudo tem glúten, tudo tem leite. E é uma coisa que, assim, no meu dia a dia, eu sempre tenho um pouquinho de leite, um pouquinho de glúten. Sempre, cara. Como se fosse, né, para manter o meu organismo capaz de metabolizar aquele material. Para manter ele sensibilizado. Não, e ainda assim, é o que eu te falei, eu sofri, cara. Eu, depois de uns 3, 4 dias lá nos Estados Unidos, que eu te mandei a mensagem, eu falei, cara, eu tô mal. Porque virou piada. A gente estava num grupo, né? E aí o pessoal escolhia os brinquedos de acordo com a hora de comer para poder sair para cagar. Porque eles sabiam que eu ia comer, e era que nem pato, né? Eu ia comer aqui e ia precisar ir no banheiro. Realmente. Mas assim,
de suar. Não era aquela coisa que, eu tô com uma vontadinha, eu seguro, quando eu chegar em casa eu vou. Não, velho. Não tem papo. Isso é alteração do hábito alimentar. Isso aí, no seu caso, não foi eixo intestino-cérebro. Isso aí foi alteração de hábito alimentar. Tá? Agora, isso também perdura um tempo, né, Bruno? Porque, por exemplo, quando a gente chegou lá pela uma semana, 8 dias, eu acho que a coisa meio que ficou crônica. E eu senti que eu não estava legal. Eu me senti mais cansado, eu me senti mais indisposto. Ficou mais difícil para acordar. Eu tive mais dificuldade para aguentar esse endurance do dia. Os primeiros 2, 3 dias, eu até estava bem, estava aguentando numa boa. Cara, quando deu uma semana, eu tinha dificuldade de sair do hotel. Falar, não é possível, hoje não, aquilo não. Tanto que, ainda bem que os pacientes mais tranquilos, eles ficaram pro final dos partes, porque, cara, se fosse os mais radicais pro final, pelo amor de Deus, sem condição nenhuma. Ainda bem que você conseguia segurar e não evacuava no looping, né? Pelo menos isso, né? Não, mas é no pique, né? Trava, né? Trava. Lembrando que o ânus não segura nada, o que segura é uma válvula anterior ali, só para deixar claro, né? O ânus não segura nada. Chegou no ânus, você vai cagar. Não tem jeito. Mas isso que você falou é interessante, porque assim, você demora de 3 até 4 dias para causar um impacto muito importante na sua microbiota intestinal. 4 dias. Depois, a microbiota intestinal que você alterou, ela não vai jogar a seu favor. Ela não vai ajudar você a ter atenção, não vai ajudar você a ter ânimo, ela vai gerar um pequeno processo inflamatório maior do que você já estava gerando. O seu processo inflamatório é causado por exercício físico e não por problemas metabólicos, que é a microbiota intestinal. Outra coisa, conheço muito algumas pessoas que estavam contigo. Eu sou muito, muito amigo do Valentim há muito tempo, né? E ele não tem, obviamente, nenhuma necessidade calórica, mesma necessidade calórica que você, e nem a mesma necessidade de ser regrado como você. Então, obviamente, todo o grupo ali, você foi o que mais sofreu, entende? Porque, na verdade, o fisiculturista ele é uma máquina metabólica, né? Isso que eu acho muito interessante do fisiculturista. Mas uma coisa que você falou é a dieta monótona, cara. Primeiro, assim, hiperproteico e hipercalórico. O hiperproteico é um problema para o fisiculturista. Tem fisiculturista que usa o banheiro e você tem que chamar bombeiro, cara, para ver o que está acontecendo. Você acha que morreu um guaxinim no sótão, né? Muita proteína, né, cara? Aliás, comenta isso, né? Porque também tem relação com o pum, né? Então tem aquele rito que a gente aprende na faculdade, né? Se você come mais carboidrato, o seu pum é mais volumoso. Aquele... Mais barulhento, tem que só abdominal. Exatamente. E que você tem que, na vida, escolher se você vai fazer barulho ou se você vai feder. Porque o proteico é aquele fedor, aquele que sai aquele... E a pessoa quase morre. Aliás, na última live que a gente fez, que eu te contei a história da Ludmilla, né? E aí, cara, foram falar pra Ludmilla que tinha sido eu que tinha soltado um pum do lado dela. E aí ela me mandou uma mensagem, porra, cintura, foi vocês? Então, já me contaram aqui. Eu falei, cara, olha como viaja rápido a informação. E quando o assunto é o cu dos outros, então, aí não tem a menor... Aí é sempre invadido. Então, já que você está aproveita e comenta um pouquinho essa história, né? Você quer ser barulhento ou você quer ser fedido? Existe isso, né? De acordo com a dieta. Existe, cara, existe. Não é existe assim. Eu trabalho, por exemplo, não é doença. Eu trabalho com vários exames para entender a microbiota intestinal. Metagenômica, metatranscriptômica, plaqueamento. Mas eu falo assim, o melhor exame que ainda tem é aquele que a gente pode fazer em casa. Né? Primeiro, quando você cagar, não enche de papel na privada, cara. Primeiro você vai dar um problema para a Sabesp. Tá? Joga a porra do papel no lixo, cara. Segundo, olha o seu cocô. Olha o seu cocô. Uma coisa fundamental para ver o seu cocô é a consistência, a cor do cocô, se ele não se desfez na água, se ele não alterou a cor da água. Tudo isso é muito importante. É uma análise que você pode fazer diariamente e não é invasiva. É uma das melhores análises clínicas que tem. Ainda dá prazer fazer. Né? E dá prazer. Cagar é uma das melhores coisas do mundo. Né? Cagar é uma das melhores coisas do mundo. E então, você olhar, tem gente que fica com orgulho, né? Quando é tão grande que sai da água. Tudo isso a gente tem que ver. Né? Então, é a cor, o odor, a cor, se boia, se não boia, cocô não pode boiar.
se o cocô de adulto, se boiar, tem muita gordura ou tem muito gás. Não pode boiar. Cocô de criança boia, porque ela não metaboliza muito bem a gordura no começo. Microbiota de criança não é igual a microbiota de adulto. Microbiota de criança é comum cheirar mal, porque tem muita bactéria proteolítica que digere proteína. Mas, cara, nenhum exame é melhor do que a consistência fecal e o odor, né? Por incrível que pareça, o normal é não ter um odor forte. A gente falou isso na última live, né? Então, se você tem muito acesso a fibra solúvel, carboidratos que são acessíveis para a microbiota, muitos flavonoides, polifenóis, grãos integrais, tudo isso faz com que que cresça uma microbiota que não tem um odor desagradável. Também não tem um odor agradável, né? Você fala, nossa, ninguém caga rosa, eu vou cheirar bem, eu vou lançar um produto Chanel número fezes, né? Não. Ele também não vai cheirar bem, porque ali você tem metacaptano, você tem butirato, você tem metano, não vai chegar ácido sulfídrico sulfuroso. Agora, quando você se entope de proteína, você tem vários problemas. Tá? O primeiro é o odor fecal. Porque o odor da degradação de proteína, quando a gente degrada a proteína, a gente tem ácido sulfídrico sulfuroso, que é extremamente tóxico, né? Sulfídrico de hidrogênio, que cheira mal, que é uma beleza. Metano, metacaptano, putrescina e cadaverina. O próprio nome já diz, cara. E cadaverina, né? Que a gente vê muito em problemas bucais, dente podre, né? Então, o odor, cara, é realmente de repensar o relacionamento, tá? Então, quando você evacua e o odor é realmente muito forte, que a gente chama de odor butírico, você fala, meu Deus do céu, vou ter que evacuar em outro lugar porque você acabou com o banheiro. Certamente você está com uma das piores desbioses que existem, que é a desbiose proteolítica. No caso do fisiculturismo, a gente tem que ter manejos para tentar melhorar isso, porque a demanda de proteína animal do fisiculturista é muito grande, para reparação muscular e tudo mais. Para atletas de elite, né, de alta performance, como endurance, que mesmo que seja aeróbico, os atletas aeróbicos, hoje a gente tenta manter a microbiota proteolítica sob controle. Por quê? Porque a microbiota proteolítica vai fazer perda de performance sem dúvida nenhuma. Vai causar intestino gotejante, que é o que a gente chama de leaky gut. E aí começa a vazar, leaky gut. E aí o que acontece? Começa a vazar do intestino muitas substâncias que são pró-inflamatórias. Entre elas o próprio lipopolissacarídeo. Cara, isso aí vai para o músculo. Ele não causa aquela inflamação legal do músculo, da microlesão. Causa um processo inflamatório mesmo. Vai para o fígado, diminui a performance de depuração hepática, né? Então, em atleta de elite, a gente tem que evitar o excesso de proteína animal, hoje em dia, tá? Fora que acende toda a cascata de inflamação e de autodefesa, né? E pode estar relacionado, por exemplo, com Hashimoto e doenças autoimunes, né? Sem dúvida. Um cara que sem dúvida. Hoje, a gente falava de intestino e tireoidite de Hashimoto, por ser uma doença autoimune, e a gente era tratado como piada antigamente, né? E hoje já mostraram alguns artigos científicos uma coisa que se chama mimetismo molecular. A gente tem algumas substâncias produzidas, oriundas da fermentação intestinal, que são muito parecidas com substâncias tireoidianas, que acaba fazendo com que você tenha um estímulo realmente da defesa autoimune, causando também a doença de Hashimoto. Quer dizer, pode ser uma das causas, mas certamente é uma das coisas que piora a tireoidite de Hashimoto. Eu falo que hoje tireoidite de Hashimoto, hoje é comum, é difícil você achar uma mulher sem, né? Verdade. De Hashimoto, ela está muito comum. Agora, acho que doença autoimune em geral, você sabe que eu vi faz alguns anos que eu faço curso do professor Vilar de endócrino, né? Como forma de atualização, de estudo também, né? Porque eu acho que principalmente se você dá aula, você precisa assistir aula. E você precisa assistir aula boa, né? Claro. E, pô, tem o Vilar e toda a equipe dele é sensacional. O professor Vilar é professor da Federal de Pernambuco, né? Então tem da UFPE, né? E tem todo mundo da equipe dele, Luciano, a Bárbara, Eric, tem toda uma galera muito forte. E eles falavam o seguinte: fica atento quando você tem uma doença inflamatória autoimune, porque o risco de você ter outra, né, na realidade, é você ainda que não diagnosticou. Então, se o cara tem,
por exemplo, um Hashimoto, cara, procura como é que está o intestino dele. Se o cara ele tem uma doença intestinal, se ele tem um Crohn, por exemplo, procura se tem alguma coisa na pele. Vai atento. E foi por causa do Vilar que eu fiz um dos diagnósticos mais difíceis da minha vida, porque eu tinha uma paciente que ela tinha uma variação de função tiroidiana infernal. E ela tinha esse sintoma único. Aí, com o tempo, eu fui olhando o que era os quadros das queixas dela. E era sempre o mesmo. Épocas que o cabelo dela caía, épocas que ela tinha variação de purificação, né? Ou seja, uma coisa, sabe, mista, metabólica, né? E que muitas vezes o pessoal pega e coloca como diagnóstico aquilo que quando o médico não sabe, né? Alteração metabólica idiopática. Então eu não sei o que é, vou chamar disso daqui, né? É virose. Exatamente, né? E aí, um belo dia, o que aconteceu? Ela fez uma viagem com o esposo e ela mudou o que era o padrão o que era o padrão alimentar dela, porque eles viajaram para o Chile, e aí? Vinho. Ela me ligou do Chile, Paulo, pelo amor de Deus, eu tô mal pra caramba. Aí eu falei assim, como é que tá a tua rotina? Ah, mudou isso. Só que assim, a parte minha de intestino tá terrível, eu tô tendo dor, eu tô tendo inchaço, às vezes eu tenho sangramento, eu tô tendo muco. Ou seja, virou da vez, falei, isso é inflamatório. Aí eu mediquei para ela poder segurar a onda lá e falei, olha, não dá para você ficar nesse ritmo se visitar uma vinícola por dia, senão você não vai conseguir sair disso, né? Quando você chegar aqui, investiga. Quando ela chegou, eu falei, como é que estão tuas idas no ginecologista? Ah, tá investigando assim, porque ele acha que eu tenho endometriose. Eu falei, calma. Aí a gente fez alguns exames seriados. Cara, foi o diagnóstico mais difícil da minha vida. Foi uma oforite autoimune. Ela tinha uma oforite autoimune, ela fazia variação de hormônio. Então, quando ela variava, por exemplo, para cima, ela tinha sintoma de endometriose, ela tinha alteração da função tiroidiana, né, porque você aumenta a proteína de carregamento quando você tem estradiol, e aí você tem uma queda de quantidade de hormônio livre, né? E o curioso é que o TSH, ele acaba não variando tanto, mas você varia a função periférica da tireoide. Quando ela tinha queda, ela tinha perda de desempenho, tinha uma alteração na proporção androgênio-estrogênio que fazia ela ter sintoma de androgenização, né? E aí o que a gente foi? De tudo que a gente tratava em separado, que era a questão da tireoide, a questão do cabelo, a questão do intestino, a gente foi para cima de tratar o que era a função ovariana dela. Quando a gente fez isso, aí o quadro inteiro baixou. Uau. Mas foi por causa disso, foi por conta de observar o que são alterações inflamatórias. Então, por que me interessa muito? Por que eu fiquei preocupado, né? Cara, a minha função esportiva é manipular minha resposta inflamatória para minha musculatura ela reagir positivamente, que é o estímulo muscular, que é um estímulo inflamatório. Eu sou um homem de 43 anos já. Isso quer dizer que se eu aumento minha função inflamatória, é mais gordura visceral, é alteração pressórica por mais regulação, é aumento do risco cardiovascular. Então, não dá para ficar brincando. E o que eu tenho medo, né? A gente não sabe o quanto essas alterações que são agudas, elas podem se tornar tardias e depois de tardias crônicas. Né? Porque na minha área do esporte, Brunão, a gente tem 3 variações que acontecem com as pessoas determinadas pelo tipo de estímulo que elas dão. Você tem variações agudas, então treinei hoje, depois da manhã eu estou com dor. Você tem variações tardias, depois de uma semana eu estou com mais força e eu estou com um limiar de resposta de fadiga diferente. E você tem alterações crônicas, né? O ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular é uma alteração crônica, ela não é aguda, nem subaguda, nem tardia, crônica. E quando mexe muito com essa coisa de inflamação, a gente perturba todas essas respostas, né? Imagina, você nunca sabe o quanto você pode, entre aspas, gastar do seu cofrinho metabólico que está ali da tua disposição para fazer isso. E por outro lado, tem a sua qualidade de vida também. Porque se você fica batendo nessa inflamação, por mais que ela seja útil, você começa a ter que ter umas limitações que você não pode estar com o pessoal, por exemplo, numa viagem dessa, fazer tudo que eles fazem, comer tudo que eles comem, beber tudo que eles bebem. Verdade.
Quanto mais você bate na inflamação, é um problema, porque você gera resiliência imunológica. Isso é um problema. Né? Você pode gerar doença autoimune, né? Ou você pode gerar até o princípio de alguns tumores, porque a inflamação está ali, pessoal. Estou aqui, estou mostrando para você que tem um alarme ligado, tem um alarme ligado, a gente fica silenciando esse alarme. Bom, o resultado de ficar silenciando o alarme aconteceu em Chernobyl. O cara silenciou o alarme e explodiu. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em ficar silenciando também a inflamação. Né? Uma outra coisa que todo trabalho muscular excessivo, todo trabalho muscular libera miocina. Né? E a miocina, quando vai lá para o intestino, faz com que as células enteroendócrinas liberem hormônios neurócrinos. Então, te traz uma sensação de recompensa, diminui, aumenta a liberação de DOPAC, que aumenta a dopamina. Né? Só que o excesso disso também pode depletar essa resposta. E aí depois você ficar ansioso, depressivo. Né? Então, existe uma relação muito interessante do eixo músculo-intestino-cérebro, ou cérebro-intestino-músculo, e também diretamente o do eixo intestino-músculo. Né? Isso é uma coisa que já é estudado razoavelmente há um certo tempo, no mínimo há uns 15 anos, a relação do esporte com a microbiota intestinal, porque vale muito dinheiro isso. Quando você faz um atleta ganhar 2, 3 milésimos de segundo, é a diferença entre medalha de ouro e medalha de prata. Né? Ontem eu estava até gravando uma aula com o Rodolfo Pérez e eu tive que rever alguns artigos mais modernos sobre microbiota de atleta e hoje está muito evoluída essa parte de intestino. Muito mais para atletas de esportes convencionais, não fisiculturismo. Fisiculturismo eu mesmo já avaliei microbiota de alguns fisiculturistas e ela é predominantemente proteolítica. Tá? Agora, o que acontece nessas viagens, no caso da competição, é pior ainda. No caso da competição, tem a ansiedade da competição. O atleta, ele é um serzinho diferente do não atleta. O atleta, a vida dele é ser atleta. A profissão dele é ser atleta. Se ele não ganhar, ele não é um bom profissional. A gente tem que pensar nisso. O que faz ele continuar com a profissão dele é a performance dele. Então, o atleta, ele tem o estresse do treino diário. Mesmo se ele não quiser treinar, ele tem que treinar. É o trabalho dele. Você não quer ir para o trabalho, você tem que trabalhar. Seu chefe vai demitir. Então, o estresse do treino diário. E, principalmente, o estresse na busca de melhores resultados. Né? O eixo intestino-cérebro ele começou a ser estudado antes em atleta do que em qualquer outra coisa. E hoje a gente vê um trabalho psicológico muito interessante nesses atletas de elite. Né? E quando eles vão viajar, eles levam a própria alimentação, hoje em dia. Né? O Michael Phelps começou a fazer isso na segunda Olimpíadas dele. Na primeira ele ganhou tudo, na segunda ele ganhou mais ainda. Ele levava a própria alimentação. Na primeira Olimpíada, ele, durante as provas, ele comia ultraprocessado, porque o que era que tinha na cabeça dele? Qualquer coisa que eu comer, eu sou bloco digestor, eu vou transformar em energia. E muitos atletas ainda pensam assim até hoje. Mas o que as pessoas precisam entender? Não me interessa se você vai transformar em energia. A fonte da alimentação altera a sua microbiota intestinal. Mesmo que vire energia, você vai estar prejudicando um tecido, que hoje é considerado um tecido, que inclusive é passível de transplante, que acaba prejudicando todos os órgãos. Então, eu tenho contato próximo com o educador físico responsável pela equipe olímpica do Paraguai. Tá? E ele me falou isso, Edgar Torres, ele ficava observando o Michael Phelps durante as Olimpíadas. Ele viu que na primeira ele comia de tudo que era porcaria. Na segunda, ele só comia fruta, verduras, leguminosas, porque de uma para outra entrou na cabeça dele microbiota intestinal. Né? Diminuiu a ansiedade. Tá? Então, os atletas de elite hoje levam a própria suplementação e, normalmente, a própria alimentação, ou procuram uma alimentação muito parecida com o que eles fazem. Porque se você sair da rotina da sua alimentação, você em 3 dias vai alterar a sua microbiota, de 3 a 4 dias. Isso é uma resposta microbiológica padrão, que vai te levar ao intestino preso, intestino solto. Intestino preso, cara, ninguém vai conseguir fazer uma corrida com o intestino preso. Está carregando mais peso, cara. Tá louco. Né? Tá louco. Então, assim, quando a gente viaja... tá, o charuto no beiço. Né? A gente fala. Então, hoje, quando a gente viaja, a gente se preocupa muito com esse intestino do cérebro.
com o eixo intestino-cérebro com o hábito alimentar, né? Eu já viajei muito, eu viajo muito a trabalho, continuo viajando. Eu não me preocupo muito aqui eu não me preocupo com a alimentação, como eu disse, sou casado com a Karina, que é nutricionista, então aqui a alimentação é muito boa, muito regrada, tem de tudo. Outra coisa que você falou muito importante do fisiculturismo é a dieta monótona, cara. Isso detona a microbiota intestinal. Porque você está dando todo dia o mesmo meio de cultura. Você todo dia está alimentando as mesmas bactérias. Tá? E aí você faz com que a sua microbiota também fique monótona. E você perde vários benefícios. Um deles é a captação de energia da alimentação. Né? A produção do próprio butirato, que vai ser utilizado depois em biogênese mitocondrial. Então, hoje a gente tem que prezar para o fisiculturista uma dieta extremamente diversificada e que traga o resultado dele. Por isso que não é todo mundo que cuida de fisiculturismo. Né? Eu diria que é a Ferrari do metabolismo. Ali, tudo no fisiculturismo, tudo é extremo. Tudo é extremo. O cara vai cagar uma vez por dia, o cara vai cagar 4 vezes por dia, uma montanha de merda. Porque ele come muito também. Né? Eu conheci um fisiculturista que tinha 2,04 metros de altura, 176 quilos, 9% de gordura. Paulo, o cara tomava quase 12 quilos de whey por mês, cara. Nossa Senhora. Imagina. Então, quer dizer, dele e ele era... Não, derrete a celite, né, cara? Né? Outra coisa que a gente tem que avaliar é quando você dá descarga. Não pode deixar saudades. O cocô não pode deixar saudades. Aquele rasque, né? Parece que deu descarga num gato, né? Que deixou tudo arranhado. Ali normalmente é excesso de muco. Muco é hidrofóbico, ele fica preso no vaso, e muco normalmente está relacionado a processo inflamatório. Né? Mas, cara, só isso já rende uma live, né? Como que é o seu cocô? Eu tenho uma anamnese que a gente pode fazer essa. A gente pode fazer essa um dia à noite, o que é o seu cocô, para o pessoal fazer depois da janta. Agora, deixa eu falar uma coisa. A gente está indo para o final, já são 8 da manhã. Deixa como a gente estava falando de Traveling Club, resumo, né? Uma resenha crítica, né? Vou viajar, existe alguns cuidados que você tem que tomar quando você vai viajar para você passar uma viagem legal, para você não ter problema, assim? O que você sugeriria para a galera? Né? Existe. Como a ansiedade, para quem não viaja muito, a ansiedade é inerente da viagem. Então isso é algo que raramente a gente vai conseguir trabalhar. Tá? Então é assim, foque, pelo amor de Deus, no seu café da manhã. O seu café da manhã ele tem que ter muita fruta. Tá? Essas frutas elas vão trazer vários tipos de oligosacarídeos, monossacarídeos, que vão dar um suporte para a sua microbiota intestinal. Tá? Tente não fugir tanto da sua dieta. Claro, você quer viajar para se entupir de hambúrguer, tudo bem, mas pelo menos uma refeição por dia, saudável. Tá? O que mais falta durante as viagens realmente são fibras alimentares. As pessoas não procuram o que é saudável porque ela está viajando, eu já estou viajando, então eu vou pôr o pé na jaca. E aí que você sai cagando ou não caga. Tá? Então, o ideal, foque no seu café da manhã, com muita fibra. Você pode usar os adventos dos cereais, que sempre vai ter cereal. Muito legume, quando é possível. Muita fruta, o maior tipo diferente de frutas possíveis para você dar um suporte para a microbiota. Evita no seu café da manhã você ter uma dieta hiperlipídica. Eu sei que a coisa mais gostosa que existe é linguiça com bacon, cara. Verdade. Eu sei que é. Isso não foi feito por Deus, cara. Isso é uma das coisas assim que dá para tatuar. Linguiça com bacon, dá para viver disso. Mas no café da manhã, além de você exigir do seu processo digestivo, você vai estar ofertando para a sua microbiota um meio de cultura que não vai te favorecer durante as viagens. Você vai perder performance de viajar, a performance do viajante. Né? Então, foca no seu café da manhã. O café da manhã, em todas as viagens, vai ser sua maior refeição. Às vezes você até pula o almoço, porque você está viajando alguma coisa. Está no museu. Então, o café da manhã, você tem que focar em muitas substâncias saudáveis. Diminuir lipídio, principalmente no café da manhã, para não exigir do seu... O lipídio é o que mais exige em si do seu sistema digestório. Proteína e carboidrato nem tanto, mas lipídio recruta pâncreas, recruta fígado, recruta vesícula biliar e recruta a sua microbiota.
porque você não vai conseguir absorver lipídios sem converter sais biliares, né? Então, sempre no café da manhã. Outra coisa, vai viajar, leva um mix de fibra solúvel. Isso também é muito interessante. Aqui você pode mandar manipular, ou você pode comprar no Brasil. No Brasil tem vários. Eu mesmo desenvolvi alguns mix de fibras solúveis que ajudam a dar suporte para a microbiota durante a viagem. Toma no seu café da manhã, mix de fibras. Normalmente leva a um pouquinho de distensão abdominal. Por que a gente toma no café da manhã? Porque durante o dia, só o fato de você movimentar as tripas, esses gases vão embora. Durante a noite, nenhum cônjuge merece, né? Você ficar peidando embaixo do edredom. Ainda mais na Europa, que estava frio. Você foi na época do frio, né? Flórida nunca é frio, mas na Europa você pegou frio em Paris. E eu peido preso lá no edredom, as pessoas se separam, às vezes, por causa disso, né? Dá um peido, cai a unha da parceira. Né? Então você pode... É reconhecido como um ato de guerra. Ato de guerra, sem dúvida nenhuma. Cada um com o seu edredom, né? Então, assim, você pode se preparar, você pode sair do Brasil levando um mix de fibras para você sim tomar no seu café da manhã, e esse mix de fibra vai dar um suporte para tentar segurar a sua microbiota que você está trazendo do Brasil. Né? Ele vai tentar... Se a sua microbiota aqui já é porcaria, faz o que você quiser na sua viagem. Não vai mudar nada. Você vai continuar um lixo aqui e um lixo lá, fica tranquilo. Agora, se você é regrado, você tem uma dieta saudável, você é o que mais sofre. Se você faz o correto, você é o mais sofre. Então você já tem uma microbiota boa, uma microbiota resistente, leva um mix de fibras. Né? Esse mix de fibras vai dar suporte para a sua microbiota que você está trazendo do Brasil. Está trazendo do Brasil. Né? E quando voltar, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar ao seu hábito de vida anterior à sua viagem, porque o seu sistema imunológico associado à sua dieta tendem a fazer que você recupere facilmente a sua microbiota antes da viagem. Então não é preocupante. Preocupante é durante a viagem. Então leva uma comidinha para suas bactérias, que são mix de fibras solúveis, que você pode tomar no café da manhã. E volto a dizer, muita fruta no café da manhã provavelmente vai te dar suporte no dia inteiro. Vai te fazer cagar, mas, cara, cagar do lado do Mickey, do lado do Pateta, do lado do Pluto, do lado de Dali. Né? Porra, legal pra caramba. Você ainda pode fazer algum barulhinho, né? E caga. Né? Então, todo mundo vai achar o barulho da merda caindo na água, né? Mas, né? Você puxa a descarga, o cara, ei, Mickey! Né? Então, caguei! Né? Então, vale a pena, né? E não estraga a viagem, não deixa a ansiedade comprometer a sua viagem. Viagem é para ser um negócio legal, senão nem vai. Tá? Então, a minha dica é essa. Leva um mix de fibra. Quando ele fala de mix de fibra, ele está falando de psyllium, inulina, goma cássia. Não são tão agressivos no caso da tensão abdominal e vão dar um suporte para o seu intestino. E, no caso, no café da manhã, aí, e pode ter um pouco de proteína, é claro, mas formalmente plant-based, para que você dê um suporte para a sua microbiota. E quando você voltando ao seu hábito de vida normal, em coisa de 4 ou 5 dias, tende a voltar à microbiota original. Brunão, obrigado demais. De verdade, de coração. Posso fazer uma propaganda de um congresso meu aqui, se você me permite? Por favor, já te convidando você, Roberta, são meus convidados. Tá? Obrigado. Nos dias 19, 20, 21 e 22 de abril, a gente vai ter o segundo Gut Brain Congress, é um congresso só do eixo intestino-cérebro, que a gente trouxe os melhores pesquisadores do mundo. Vem Alessio Fasano, Emerson Maia, Felicidiaca, Eron Segal, os maiores pesquisadores do mundo nessa área, inclusive Emerson Maia foi a pessoa que definiu o eixo intestino-cérebro, né? Eles vão vir palestrar aqui em São Paulo, no Teatro B32, super chique, né? Lá na Avenida Faria Lima. Esse é um dos poucos congressos do mundo voltado para o eixo intestino-cérebro e vai acontecer nessas datas aí do dia 19 a 22 de abril, um congresso de altíssimo nível científico. Muitas pessoas que foram ano passado no Gut Brain Grosso falam, cara, não entendi nada. Eu falei, então, a gente precisa estudar, cara, porque o congresso é de alto nível. Então você é meu convidado junto com a Roberta a participar do congresso, a participar do coquetel com os palestrantes, são pessoas extremamente influentes na área de intestino, e aproveitar então o seu público magnífico para poder fazer essa propaganda. Né? Ver se eu trago o Valentim também, né? Não, a gente arrasa. Para ter com certeza um rostinho bonito, né? Para ter um rostinho bonito ali também.
para ajudar. Eu acho que o Valentim é fofo. Quando eu conheci o Valentim, a gente chegou no hotel junto, ele falou, Valentim, com ele de mamãe. Eu falei, ah, cara, eu vou guardar esse cara para mim, meu. Porque eu acho ele tão fofinho, né, cara? É uma coisa linda. Então, cara, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho aí. E conte comigo. Espero que a gente se encontre em breve pessoalmente. Eu espero também. Obrigadão, meu. Um abração. Ótimo dia Abraço. para você. Tchau, tchau, pessoal. Boa sexta-feira, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai ligar os comentários. Professor Bruno Zilber falando pra gente hoje sobre intestino. Cara, parece uma bobagem, né? Mas é teu bem-estar, né? Teu bem-estar, tua sensação de poder curtir as coisas que você vai fazer. Né? Eu queria ter feito essa live para você dos Estados Unidos, mas, galera, eu tava curtindo, viajando, e aí não rola. Vamos para nossas perguntinhas, superchat aqui, né? Para não decepcionar nossos queridos. Então tem uma aqui do Johnny Furman. Eu tenho TDAH, tomo Venvance. Posso suplementar normal? A priori sim, né, Johnny? O que é o grande problema de você usar qualquer medicação que seja baseada em estimulante? É que ela tira muito o apetite, né? Então, o cuidado que você tem que ter é não ficar substituindo alimento por suplemento. Agora, vamos olhar do contrário. Né? Se você não está conseguindo se alimentar, porque você está usando uma medicação que corta o apetite, o Venvance ele diminui bastante o apetite, tanto que uma coisa que se tornou on-label, né, um uso que se tornou indicação do Venvance, né, é para controle de apetite também em algumas situações de transtornos alimentares. Tá? Situações, pessoal, são patológicas de doença. Não é tipo, eu quero alguma coisa para tirar a fome e vou tomar. Não é assim. Tá? Tanto que o que a gente fala para emagrecimento, obesidade, né, ou então transtorno alimentar, você precisa obrigatoriamente de um médico, um nutricionista, e é muito bom ter um psicólogo junto. Tá? Porque essas coisas elas vão se potencializar em relação às suas ferramentas e vão fazer você ter mais resultado daquilo que você está tentando fazer. Rodrigo DP. Estou com 32 dias pós-cirurgia para reparar rompimento total de bíceps distal. Quais os cuidados e o que posso usar de suplemento manipulado e fortalecimento para melhorar o caso? Rodrigo, é muito difícil falar o que você deve fazer, porque não foi sua cirurgia, não sei que técnica que foi usada. Mas cuidados. Né? Essa é uma fase que você tem que ter fisioterapia intensiva. Por quê? Cotovelo, qualquer cirurgia de cotovelo, ela vai fazer você diminuir o que é a sua amplitude de movimento. E isso é um problema. Tá? Isso é um problema porque quando você perde amplitude de movimento, você automaticamente vai perder flexibilidade do músculo, vai perder força do músculo. Tá? Então, o que eu acho que é fundamental é fisioterapia 2 minutos 0. Tá? Quando o teu médico liberar, né, para você fazer a sua fisioterapia, né, porque também depende do tipo de intervenção que ele fez, né, como que ele vai fazer isso, né, aí o interessante é você respeitar isso. O pessoal às vezes fala, mas eu faço em casa, eu faço exercício leve. Não vá por esse caminho, esse é um caminho de risco que você vai se estrepar. Tá? Suplementação, cara, acho que se você só acertar a sua alimentação, com uma alimentação que seja na hiperproteica nessa fase, né, e nunca fazer uma alimentação hipocalórica, que é um erro grande que eu vejo o pessoal fazer em pós-cirúrgico. Tá? Eu estou operado, eu não vou treinar, vou diminuir a caloria. Cara, você aumenta o seu risco de infecção, você diminui sua velocidade de cicatrização e fica ruim a qualidade da recomposição daquele material. Então, nunca faça dieta hipocalórica numa recuperação cirúrgica. Vamos chamar o prazo de recuperação cirúrgica de pelo menos 6 semanas. Tá? E isso é crucial nas primeiras 10 a 12 dias, por quê? Porque esse é o período inflamatório inicial. Então, nesse período, meu amigo, não corte caloria e também não coma besteira, tá? Que é outra coisa que a gente tem, às vezes, uma tendência a fazer. Eu tô de cirurgia, eu tô com dor, vou comer tudo que eu tenho vontade. Tá? Não faz isso, tá? Luiz Timóteo, bom dia. Gabriel Aparecido Brandão Pereira. Treino há 1 ano. Vou fazer uma cirurgia de correção de grau no olho. 1 semana total parada e musculação após 1 mês.
O que fazer para reduzir os danos nesse mês? Gabriel, é assim, você precisa conversar com o seu médico para entender por que ele vai estar falando para você ficar um mês sem treinar. Uma cirurgia de grau, normalmente, né, que eu pego pacientes que fazem cirurgia oftalmológica, ela é uma cirurgia vascular, porque é um laser que mexe na córnea, né, na espessura da córnea, e que, portanto, né, o que teria de problema é você aumentar a pressão intraocular. Para você aumentar a pressão intraocular, obrigatoriamente você tem que fazer manobra de Valsalva, você tem que treinar uma intensidade grande. Tem que ver com o seu médico a real necessidade de você ficar 60 dias sem treinar. Aliás, um mês sem treinar. Porque eu acho que é um pouquinho a mais do que o necessário. E tem que ver se você pode conseguir fazer uma fisioterapia para você, por exemplo, se você não consegue trabalhar força, vamos trabalhar flexibilidade. Acabou de sair um artigo agora que vem numa sequência de estudos que tem anos, que é o ganho de massa muscular devido a ganho de amplitude de movimento, ou aumento da flexibilidade do músculo. Ou seja, você faz alongamento e ganha massa muscular. Claro que não é uma coisa que você vai usar de forma crônica, né? Ninguém que vai ficar se alongando todo dia vai conseguir ganhar massa muscular, isso não é um fisiculturista. Mas numa situação dessa, onde você tem uma recomendação negativa em relação à atividade física, compensa você pensar isso como uma alteração aguda, tá? E aí a gente consegue melhorar essa situação, tá? Mas realmente, eu acho que você tem que conversar com o seu médico. Um mês é bastante tempo. Vamos ver perguntas do Instagram. Leonardo Geno Oliveira. Qual o melhor método para aumentar a testosterona de forma natural? Léo, você sabe que é muito complicado a gente falar nisso, porque o método que você faz para aumentar a testosterona são os métodos que você faz para cuidar das capacidades de produção de testosterona, né? Então, não garantidamente você vai aumentar demais a sua testosterona, mas você vai conseguir mantê-la estável diante do que é as suas demandas diárias ou o estresse que você sofre. Né? Lembrando que a testosterona é liberada 2 vezes ao dia, né? 2/3 de manhã, às 8 da manhã, 1/3 no final do dia, entre 16 e 17 horas, né? E que, portanto, você não tem uma liberação de testosterona que fica se mantendo ao longo do dia, que é sólida. Não, aquilo são picos, ou seja, fatores de estresse, coisas que são relacionadas ao seu desgaste, vão interferir negativamente na sua produção de testosterona. O que você pode fazer? Primeiro de tudo, é sono. O sono é um grande regulador de testosterona. Faltou sono, sua testosterona vai derrubar. Segunda coisa, estresse mental. Pois é, se você tem uma resposta adrenal forte, você tem liberação de cortisol, isso vai fazer seu hipotálamo regular negativamente a produção de hormônios. E aí, aliás, produção de hormônios não, produção de gonadotrofinas que vão fazer você produzir hormônio. Então, a gente também está numa situação complicada, tá? E finalmente, a alimentação. Você tem que ter uma alimentação regular, porque quando você tem uma situação de hiperinsulinemia, se você aumenta a resistência periférica à insulina, esse aumento de resistência periférica à insulina tende a diminuir a produção de testosterona agudamente. Agora, vamos na raiz da questão. Por que você quer aumentar a testosterona? Né? A gente tem que descolar um pouquinho essa sensação, essa noção de que você, para ter performance, precisa de uma testosterona alta. Mais que isso, que só acontecerá performance se você tiver testosterona alta. Ou ainda pior, que a testosterona alta garantirá performance. Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Tá? Então, descola de você aumentar a testosterona. Aumente as coisas que você pode contar. Aumente o que é a sua capacidade de realização de trabalho. Veja se você está aumentando as cargas, veja se você está aumentando as repetições, veja se você está aumentando as séries. São essas coisas que vão interferir positivamente naquilo que é a sua função, que vai mostrar para você se o que você está fazendo funciona ou não. Eu já tive caras com uma testosterona de 340 nanogramas por decilitro que eram físicos sensacionais. E eu já tive caras que tinham 1.000 de testosterona natural, 1.200, que foi o recorde do consultório natural, e que tinha um físico horrível. E que tinha uma performance horrível, na verdade, e portanto tinha um físico ruim. Então, descola disso, tá? Melhor tomar creatina com água ou sem?
Natan, é sempre melhor tomar água, né? Mas por causa de tomar água, não necessariamente por causa da creatina. Mas se você quiser tomar sem, nenhum problema. Paulo César, eu trabalho antes das 5 AM. Melhor dormir e treinar depois ou treinar de manhã? Paulo, você trabalha antes das 5 da manhã, cara, você teria que acordar o quê? 2h30, 3 para treinar? Aí não, aí a restrição de sono é muito severa e mesmo que você durma mais cedo, você está acordando, levantando no meio da noite. E a gente precisa ter uma regulação com o ciclo circadiano em relação ao seu momento do dia. Eu acho que o melhor no seu caso, né, seria você treinar depois de você trabalhar. Mas assim, é sair do trabalho e entrar na academia, cara. Acho que é a melhor coisa que a gente pode pensar para você nesse caso, tá? Suri, quero conciliar musculação pela manhã e jiu-jitsu à noite. Como posso fazer para evitar lesões? Perfeitamente possível, né? Eu não sei não se eu não faria o contrário do Suri, mas a priori é legal, até porque você vai fazer musculação, você vai ter refeições aí depois da musculação que vão ajudar você a juntar glicogênio, que vão ajustar para que você consiga ter uma recuperação muscular adequada. Não tem grandes segredos. Nessa distância que você está trabalhando aí, estou treinando musculação de manhã, estou treinando jiu-jitsu à noite, eu acho que não vai ter efeito negativo não, tá? Vamos lá que apareceu mais superchat aqui. Gabriel Camargo. Bom dia. Certinho de hoje. Deus te abençoe. Amém, Gabriel. Um abração para você. Pedro Malta. Bom dia. Sou seu aluno da Forte mais uma vez. Tive um paciente essa semana no CA colo retal buscando orientação sobre suplementação creatina e glutamina. Existe benefício contra a atividade tumoral? Está contraindicado? Olha só. Existem evidências, Pedro, da glutamina em relação à função de tumor de coloretal que são ambíguas, tá? Então, eu não te recomendaria usar glutamina, tá? Tem alguns estudos falando que ela pode ajudar o desenvolvimento do tumor. Então, por segurança, a glutamina não, né? Ah, mas o pessoal da oncologia usa muito glutamina, principalmente bochecho com glutamina para diminuir o que são as afecções orais, né? Melhorar a função absorção, porque melhora o enterócito. Lembrando que a glutamina, 80% que você toma é o enterócito que puxa, né? Lógico, se você tem um câncer coloretal, uma coisa que você não vai usar é uma coisa que seja consumida 80% pela velocidade intestinal, né? Para você primeiro tratar esse câncer. Já a creatina, ela não tem essa interferência, mas tudo a gente tem que olhar caso a caso quando a gente fala de onco, sabe, Pedro? Porque você tem tumores específicos, você tem tratamentos específicos, você tem, portanto, demandas específicas para cada doença. E sem esquecer o principal, cada paciente ele tem uma capacidade específica de seguir aquilo que você está orientando. Não adianta você, por exemplo, fazer a melhor dieta do mundo que o paciente não consegue comer, tá? E também não é bom resultado você suplementar um paciente, suplementar exclusivamente um paciente que consegue se alimentar, né? Eu acho que o resumo crítico do que você me perguntou é isso. Creatina. É um tipo de tumor, mas a priori você não tem impedimento para consumir. Glutamina. Segura a glutamina. Ela não vai ser legal nesse momento. Canal Veiga. Dor no calcanhar após fazer exercício. Pode ser, pois até depois do repouso fica dolorido. Pegar? O mais comum isso daí é uma tendinite, tá? Ou se você tem uma condição especial aí, chamada tendinose, quando você já tem degeneração do tecido colágeno, tá? Como que a gente faz para avaliar isso aí? Eu acho que o método mais rápido é fazer um ultrassom, que consegue ver a infiltração de líquido entre as fibras e determinar se é uma tendinite. Ele consegue também ver se você tem um aumento de densidade e que sugere que essa tendinite é uma tendinose, uma degeneração calcária do tendão. E isso vai determinar o tipo de conduta que você vai ter, né? Agora, uma coisa eu te falo, né? Esse calcanhar dolorido que você teve, se for por uma lesão do Aquiles, né, do tendão de Aquiles ou tendão sural, ela vem de uma inconsistência entre o que você tem feito, o que você consegue fazer e o que você precisa fazer. Logo, tratando isso daí, você vai precisar procurar um profissional para poder orientar como se deve fazer, né? Qual que é o caminho natural? O fisioterapeuta ele te coloca em situação fisiológica,
um profissional de educação física ele te coloca numa situação de treinamento. O ideal, os dois conversando, para isso seguir. Né? Legal? Conheça o canal do professor Davi Ronce, tá? Lá no Instagram, @davidronce, procura, ele é um fisioterapeuta que também é profissional de educação física. Ele tem um estúdio aqui em São Paulo que é a coisa mais linda do mundo. Ele tem inclusive um aparelho de isocinético para a gente fazer teste muscular, né, e saber a diferença, por exemplo, de força de musculatura entre isquiotibial e quadríceps, no caso de alguns pacientes que têm lesões recorrentes. Né? Mas o isocinético que ele tem faz tudo. Então a gente vê força de tronco, braço, o que você imaginar. Né? E como é um cara que tem dupla formação, você pode confiar nele, o que ele está te falando vai ser extremamente adequado. David Ronce, tá? Ele é professor do Interligas. Se você conhece o Interligas, né, você vai entrar lá, Interligas 2.0 é o arroba, é o Instagram dele. É o Instagram do Interligas, você vai ver todos os professores. David Ronce é o professor preceptor responsável por fisioterapia. Tá bom? Galera, 1h26 já aqui na bike. Né? Falou, Pedrão, um abraço para você. Ótimo dia, ótimo trabalho. Né? 1h26. Temos que tocar a vida, fazer as coisas. Hoje temos compromissos. Tá bom? Beijo para vocês, uma ótima... Hoje é sexta? Caramba, hoje é sexta. Tá acabando minhas férias. Ah, meu Deus. Tá tudo bem. Então, ó, um ótimo dia para vocês. Que vocês tenham muita tranquilidade nesse final de semana. Aproveitem para descansar. Tá? Vocês vão... Sempre faz bem aí. E amanhã a gente tem live de novo. Eu já posto para vocês quem vai ser o nosso convidado a responder comigo as perguntas que vocês têm. Legal? Beijão. Com Deus. Fiquem bem. Ótimo dia.